compostas. Então, eu vou dar início à parte de preparos e restaurações. Inicialmente, hoje nós vamos iniciar falando sobre classe 3 e eu vou falar para vocês a respeito de algumas considerações técnicas, algumas coisas que a gente considera importante na mudança, né, do laboratório para clínica, para o atendimento de pacientes. Então, começando por classe 3, é importante saber um pouco da história. Quem denominou as cavidades que são preparadas em faces proximais dos incisivos e caninos, ou seja, faces de superfícies lisas, sem a remoção do ângulo incisal, foi Black. E essa denominação é universal. Se fala classe 3 aqui no Brasil, se fala classe 3 nos Estados Unidos, na Europa, na África, no Oriente, em qualquer lugar que vocês falarem por um dentista em classe 3, ele vai saber que é uma cavidade preparada nas superfícies proximais de incisivos e caninos, tanto superiores quanto inferiores. Então, essas restaurações, elas recebem o nome classe 3 e imediatamente antes ou depois a face que gerou essa cárie, mesial ou distal. Então, a classe 3 nunca é palatina, ela pode acabar envolvendo a palatina, ela nunca é vestibular, pode acabar envolvendo a vestibular, ela é sempre de origem proximal, certo? Importante saber disso. Então, do que vai depender a nossa abordagem? Vai depender de um diagnóstico correto, esse diagnóstico tem que ser clínico, posterior a uma boa radiografia, ou seja, que a gente possa constatar esse achado clínico na radiografia. A radiografia sempre vai confirmar esse diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente tem que perceber a necessidade restauradora. Existe necessidade de restaurar essa cárie encontrada, já existe cavitação, sempre que existir cavitação, vai existir a necessidade restauradora, porque quando existe cavidade, existe placa bacteriana, existe bactérias, existe, na maioria das vezes, uma cárie que pode, mesmo que inativa, voltar a ser ativa. O paciente não tem condições de fazer uma boa higiene. Normalmente, quando tem cavitação, o fio dental se rompe pelos bordos cortantes dessa cavidade. Então, sempre que houver cavitação, a opção vai ser por restaurar. E a definição do acesso. Esse acesso vai ser palatino, sempre que a cárie não envolver a face vestibular. Então, a cárie, como eu falei para vocês, inicia numa proximal. Às vezes, ela migra mais para a palatina ou ela pode migrar mais para vestibular. Isso que vai definir este acesso. Se o esmalte vestibular já está rompido, não tem por que a gente romper o esmalte palatino, a gente já vai ter que mexer igualmente nessa área do esmalte vestibular. Então, a gente vai optar por fazer o acesso vestibular. Mas, via de regra, em geral, o acesso é palatino, certo? Então, quais seriam as vantagens desse acesso palatino? Por que falar sobre isso? Ou diretamente proximal? Porque daí a gente consegue conservar o esmalte vestibular e sempre que a gente tiver o esmalte vestibular presente nas restaurações estéticas, a gente vai favorecer muito mais a estética do nosso paciente. É muito mais fácil fazer uma restauração palatina, que não vai ser visível por vestibular, do que construir uma restauração que seja por vestibular, que vá mimetizar completamente com o dente, que não vai aparecer no sorriso do paciente. Então, sempre que a gente puder conservar esse esmalte, é melhor. E também o fato de fazer o acesso palatino elimina a necessidade de fazer o bisel.
E o que seria o bisel? O bisel seria executado para tentar mascarar essa margem dente-restauração, para não ficar aquela linha definida que a gente olha e enxerga que termina a restauração e começa o dente. Então, em cavidades vestibulares, em geral, a gente faz um bisel. Esse bisel tem outras funções também, mas aqui a gente está falando na preservação do tecido dental sadio ou do esmalte sadio da vestibular. Então, quando que o acesso vestibular vai ser indicado? Quando essa lesão cariosa, ela envolve a vestibular e não a palatina, aquilo que eu já comentei anteriormente. Então, eu não vou abrir a palatina se a vestibular já está envolvida na situação de cárie. Eu não vou abrir uma face rígida para remover uma cárie que já envolve a vestibular. Então, eu vou tentar um acesso mínimo por vestibular e remover essa cárie. A cárie normalmente não é só em esmalte. Quando existe a necessidade restauradora, que existe a cavitação, essa cárie já alcançou a dentina também. Outra possibilidade, quando o acesso vestibular é indicado, é quando a substituição de restaurações deficientes, que é o que a gente pode encontrar, que tenha que substituir, e essa restauração já foi acessada por vestibular. Então, já tem o acesso vestibular, já tem um desenho de cavidade pronta, a gente tem que trocar aquela restauração, não vamos fazer o acesso palatino se não houver reincidência de cárie, alguma cárie que envolva a superfície palatina. Simplesmente vamos remover a restauração antiga para depois refazer essa restauração. E outro ponto é também em dentes mal posicionados, que o acesso palatino vai implicar numa remoção maior de tecido dental sadio. Então, pela posição do dente com giroversão, em contato com outro dente também com giroversão, que exponha mais a face vestibular, no caso que a gente veja que essa cárie começou por palatino, mas para tu chegar onde está a cárie vai ter que gastar tanto dente, então a gente vai fazer o acesso por vestibular, mesmo que seja vestibular, né? Então, como em todo o procedimento científico que envolve uma série de fatores, a gente tem que ter protocolo. Então, o que seria o protocolo nesse caso? Protocolo clínico de classe 3. São vários passos que a gente tem que seguir para alcançar o objetivo, que é um objetivo de devolver para o dente estética e função, para o paciente e para o dente. No entanto, essa sequência eventualmente pode ser alterada em função do tamanho da lesão ou em função da preferência do operador no momento da restauração. Vocês vão ver a seguir agora qual seria a ordem mais comum a se seguir. Primeiro é o exame da radiografia, como eu já falei, fazer o diagnóstico. Tendo a radiografia em mãos, feito o diagnóstico, a gente vai anestesiar o paciente, vai verificar a oclusão. A importância da verificação da oclusão é ver aonde que existe o toque, por exemplo, dos dentes inferiores, se for uma face distal do incisivo central, existe toque, vamos ver onde que fica essa oclusão do paciente. Depois vamos fazer uma profilaxia, a seleção da cor, o isolamento do campo operatório. Eu vou falar na sequência um pouco mais a respeito de cada item. Separação dental, preparo cavitário propriamente dito, seleção da matriz para restauração, condicionamento ácido, sistema adesivo, inserção da resina, acabamento e polimento e o teste de oclusão final também. Esse seria o protocolo, seria mais a ordem dos procedimentos. O que significa isso? Significa facilitar a vida do operador. Existindo um protocolo e seguindo esse protocolo, a gente vai chegar no objetivo final. Então, o exame da radiografia, confirmação da lesão, ao exame clínico, isso sempre com campo limpo e o dente seco. Não existe fazer exame dentário com o dente umedecido ou com saliva em cima ou com manchas ou placa bacteriana.
Então, quando o paciente chegar para vocês já vão ter pedido a radiografia, já vão ter feito um pré-exame clínico, o paciente vem, olha a radiografia de novo, localiza bem onde é a cárie, confirma com o professor. Nesse momento, o professor vai examinar e confirmar com vocês. Definiu qual é a cavidade, como que vai ser feito, qual é o acesso. Muito bem. Anestesia o paciente. Anestesia na dentística, sempre. Nós vamos preferir sempre que vocês trabalhem com anestesia, a não ser que exista alguma contraindicação, que o paciente seja um paciente super calmo e não sinta nada, mas sempre que o paciente estiver anestesiado, ainda mais vocês iniciando o trabalho em clínica, vocês dominam melhor toda a situação. Quando o paciente não está anestesiado, ele vai se movimentar, vai se mexer, ele vai ficar desconfortável e isso vai atrapalhar o rendimento de vocês. Então, sempre anestesia e sempre passando a xilocaína prévia. Não existe colocar uma agulha na mucosa sem xilocaína prévia. Vocês já, se não tiveram experiência e um dia forem ter com anestesia, é muito melhor. É para isso que existe a xilocaína, é para anestesiar a mucosa, para que não se sinta tanto a perfuração da agulha. Então, sempre, por favor, façam o protocolo da anestesiologia. Xilocaína, secar, xilocaína e anestesia posterior. Aí fazer a profilaxia. Qual a profilaxia? A gente presume sempre que o paciente que vai vir para a dentística seja um paciente que já tenha passado pela periodontia e que já tenha sido feita uma instrução de higiene oral e que já tenha sido feita a raspagem de tártaro, a remoção da placa, mas muitas vezes não é isso que acontece. O paciente chega na nossa clínica com muita placa, com falta de higiene, e a gente tem que dar uma pequena instrução rápida ou fazer a profilaxia antes de prosseguir o tratamento. Qual seria essa profilaxia? O do hemiarco em questão que a gente estiver trabalhando, com uma pasta de pedra pomes e água, de preferência, com uma escova Robson ou taça de borracha. Essa pasta de pedra pomes mais água é nada mais, nada menos que a mistura de um pó de pedra pomes que existe ali perto da funcionária da sala. Existem os potes com o pó e água, que vocês vão pegar a água da seringa tríplice, botar num potinho da Apen, fazer uma misturinha, uma pastinha e aí fazer a profilaxia. Ou usar uma pasta profilática sem gordura, porque a gente sabe que pastas profiláticas que contenham gordura, elas acabam prejudicando o condicionamento ácido final, porque o dente tem que estar limpo, livre de gordura, para que esse condicionamento ácido seja efetivo. Ou jato de bicarbonato, que é muito eficaz também para limpeza e remoção de manchas, mas agora, por hora, em função dessa situação que a gente vive com o Covid, quanto mais a gente puder evitar os aerossóis, melhor. Então, nós não vamos usar, apesar de a nossa clínica ter 2 aparelhos que podem ser ligados em todos os equipos, mas nós não vamos usar o jato de bicarbonato nessa situação. Então, sempre dando preferência a essa misturinha de pedra pomes e água e uma escova Robson ou taça de borracha para remoção das manchas e da placa, pelo menos no dente que a gente vai trabalhar e nos vizinhos. Bom, feita a profilaxia, antes do isolamento nós vamos fazer a seleção da cor. A seleção da cor é importante ter os dentes, então, limpos e úmidos, nunca os dentes secos. O que acontece com os dentes muito secos? Eles perdem água. Quando a gente dá um jato de ar no dente, ele perde água e, com isso, ele altera a cor, ele perde a naturalidade, perde aquele aspecto vítreo, ele fica mais esbranquiçado. Então, ele modifica a cor. Nós, para a escolha da cor, queremos eles úmidos. E com luz natural de preferência, nunca a luz do refletor.
Então, a gente vai chegar, pedir para o paciente, para os que trabalham nos equipos que ficam voltados para a parede, não para a janela, nós vamos pedir para esse paciente se virar. Se eventualmente for um trabalho que tenha muito comprometimento estético, de preferência levantar com o paciente, ir até a janela, abrir a cortina, fazer ele voltar para a luz natural e pegar o dente da escala Vita, que é a escala que a gente usa universalmente para escolhas de cor, colocar o mais próximo possível do dente do paciente e ver se a gente seleciona a cor corretamente. Tendo alguma dúvida até chegar na cor que a gente considera mais exata, a gente pode, como mostra aqui na figura, a gente pode, na foto, a gente pode pegar uma porção de resina da cor escolhida, fazer uma bolinha, colocar sobre o dente e não polimerizar. Não polimeriza, só coloca ali, ou pode inclusive polimerizar também, que não tem problema, porque não tem condicionamento ácido. Quando não tiver condicionamento ácido, a resina não vai grudar, ela depois se destaca do esmalte com bastante facilidade, e coloca ali, fotopolimeriza e vê se é a cor mesmo que mais se aproxima à cor do dente. Essa é a seleção de cor normalmente feita, até vocês terem um treinamento de olhos, que vocês vão olhar para o dente e vão saber se esse dente é um A1, se esse dente é um B1, se esse dente é um A3. Então, desculpa. Então, essa é a escolha da cor. E aí vai pensar, bom, escolhi a cor, agora qual resina eu vou utilizar? Às vezes tem mais de uma marca de resina, como vocês vão ver na nossa clínica tem umas 3 marcas de resina, todas são excelentes, são resinas top, né, do uso na dentística, e vocês vão treinar com uma, vão treinar com outra. Tem resinas que oferecem mais facilidades, tem resina que tem resina de dentina, resina para corpo, resina para esmalte, resinas translúcidas, resinas para caracterização, e tem outras que são mais básicas, tem a de dentina e a de esmalte. Então, já como uma dica, sempre que vocês forem fazer um trabalho mais estético, mais adequadamente seria usar uma resina que oferecesse mais vantagens para conseguir devolver para o paciente uma naturalidade. Então, usariam uma que tivesse mais opções, que não fosse só dentina e esmalte. Mas o mais importante é vocês aproveitarem a estada de vocês na faculdade e procurarem utilizar os mais diversos tipos, as mais diversas marcas, para que quando vocês saírem da faculdade, vocês estejam aptos a trabalhar com todas de forma adequada. Então, aqui só voltando à escolha da cor e a escolha da resina, vocês podem ver aqui que essa resina, que é a Z350, ela oferece uma cor de dentina A3D, o D quer dizer que é de dentina e está escrito aqui dentina. Tem a A2C, que é de A2B, desculpa, que é de corpo, body. Aqui tem um B, ó. Tem a A2E, por exemplo, que é de esmalte, E de esmalte. Tem as cores translúcidas, que são, ó, clear, translucid. São as cores mais assim para incisais. É uma cor que é bem translúcida, tem pouco bloqueio da luz. Tem cor mais azulada, mais âmbar, dependendo da forma como é esse halo incisal. Mas é uma boa resina com várias opções. Então, o que seria a cor? Né? A cor tem 3 propriedades: a matiz, croma e o valor. A matiz é a cor propriamente dita, tá? Se ela é marrom, que é o pigmento mais universal, mais encontrado também na população, se ela é amarela, se ela é cinza ou se ela tem
um pigmento vermelho. O croma é a saturação ou intensidade dessa cor, o quão forte ela é. Se ela é um amarelo bem clarinho ou se ela é um amarelo mais intenso. E o valor, ou brilho, ou luminosidade, é aquela parte que passa numa escala do mais escuro, que seria o preto, passa pelo cinza e chega no branco. O que quer dizer isso? Se vocês chegarem, eu vou passar o próximo aqui. Então, o que seria matiz nessa escala de cores que vocês vão começar a utilizar da Vita? A matiz é o nome da cor, se ela é A, se ela é B, se ela tem marrom, que é o A, se ela tem o amarelo, que é o B, se ela tem o cinza ou se ela tem o pigmento mais avermelhado, ela é o D. E qual é o croma? O croma é um número que vem com a cor. Se ela é um A1, se ela é um A2, se ela é um A3, se ela é um A3,5, se ela é um A4. Dentro da cor A, o 1 é o mais claro. Aí o 4 é o mais escuro dentro da pigmentação marrom. Se fosse no C, o C1 é o C mais claro, que contém mais pigmentação cinza, um dente mais acinzentado. Ele pode ser um cinza claro ou ele pode ser um cinza mais escuro, que é o C4. E o valor, como eu falei anteriormente, ele se refere ao brilho ou luminosidade. E o que quer dizer isso? Quer dizer se ela é uma A1 de dentina, ou se ela é um A1 de corpo, ou se ela é um A1 de esmalte, ou se é uma resina de efeitos, que daí não fica dentro dessa escala de A, B, C ou D. Ela já fica dentro da escala do translúcido, do âmbar e da tonalidade mais azulada. Então, isso vale para todas as cores, para B, B1, 2, B3, B3,5, AC, C3, C3 de corpo, C3 de dentina, C3 de esmalte. Tem uma resina para cada combinação da matiz com o croma. E com o valor também, que vai definir se é para esmalte, dentina, corpo ou efeitos. Isso é uma explicação bem rápida. Muito bem, escolheram a cor. Então já passamos por diagnóstico, por anestesia, por profilaxia, escolha da cor. Aí nós vamos fazer o isolamento campo-operatório. Na nossa clínica, nós vamos sempre, em classe 3, a opção sempre é fazer isolamento absoluto do campo operatório para a restauração. E neste caso, para dentes anteriores, a gente pode imaginar esse isolamento de pré a pré. Por que de pré a pré? Porque o de pré a pré dá um campo de tamanho adequado, onde a gente vai conseguir um acesso adequado a todos os dentes anteriores, classe 3 até distal de canino. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar na distal de um canino do lado direito, talvez seja adequado eu botar 2 dentes para posterior desse canino. Então, colocar um isolamento no segundo pré, um grampo no segundo pré e isolar de segundo pré a primeiro pré. Este é um campo adequado para trabalhar. Ou de primeiro pré a primeiro pré. Isso, no mínimo, nós vamos fazer isso. Com grampos nos pré-molares. E o resto nós vamos passar, se necessário, fazer alguma marria, mas se a perfuração estiver adequada e os dentes não tiverem nenhum formato muito diferente, a gente pode simplesmente só passar a borracha. Então, aqui uma mostra dos grampos que vocês devem ter para fazer. Vocês têm que conhecer um pouquinho dos grampos, tá? Aqui em cima a gente tem o W56 à esquerda, o W56, o W8A, aqui são os grampos 28,
Aqui são os grampos de molares e os grampos de pré-molares, tá? O grampo de molar vai da série 200 a 205. E os grampos de pré-molares começam no 206, tem o 207, o 208 e o 209. Esses são os grampos que vocês mais vão usar agora para fazer a classe 3. É óbvio que para fazer classe 1 vocês podem usar esses grampos aqui, todos esses são grampos com asa e esses aqui são grampos sem asa. O W8A, o W56, o 28 ou 29 são grampos sem asa, usados para molares. Vocês vão usar esses aqui basicamente, da série de 206 a 209 para isolar nos pré-molares. Para colocar o isolamento, antes de colocar o grampo e a borracha propriamente dita, vocês têm que testar os contatos proximais e também tem que testar o grampo. O que é importante para testar os contatos proximais? Vocês vão passar o fio dental e o fio dental não pode se romper. Se o fio dental rasgar ou esfiapar, é porque a borracha também vai se romper ou vai se rasgar quando a gente for passar pelo espaço proximal, porque os dentes todos têm ponto de contato. Às vezes, se existe alguma cárie ou alguma restauração deficiente nessa região proximal, isso faz com que o fio dental se rompa. Então, nesses casos, às vezes é necessário que a gente passe uma lixinha, pode ser uma lixa de centro neutro ou pode ser uma lixa metálica, para remover bordos cortantes, para que a gente possa passar o fio. E aí, com isso, a gente já sabe que se o fio passou de forma tranquila, a borracha também vai passar. E o que é o fio passar de forma tranquila? Todo mundo tem ponto de contato. O ponto de contato, ele trava um pouquinho o fio e a gente tem que fazer uma força para ultrapassar esse ponto de contato. E aí passa o fio dental lá embaixo, no espaço interproximal, de forma mais tranquila. Então, é a mesma coisa para a borracha passar. Ela vai custar um pouquinho para passar, mas dando uma forçadinha com o fio dental, a gente consegue passar esse ponto de contato. E o grampo também tem que testar, porque é importante do grampo é que ele toque o dente pelo menos nos 4 pontos, nas pontas das garras. Não é necessário que o grampo toque o dente em toda a volta dele, mas pelo menos 4 pontos nas pontas das garras do grampo. E que não saia fora, fazendo uma força por baixo, que esse grampo fique absolutamente parado em posição. A gente pede que vocês amarrem o fio dental na alça do grampo, para esse fio dental ficar solto fora. Caso o grampo escape, a gente possa puxar sem risco para o paciente engolir, uma vez que vocês recém estão começando ou vão começar a colocar grampos em paciente. Existe também aí, uma vez colocado o isolamento, existe a possibilidade para essas restaurações de dentes anteriores que a gente faça uma separação dental. Essa separação vai auxiliar no acesso àquela cárie proximal. Então, existem casos que a gente pode usar tranquilamente, outros que a gente não pode usar. Então, vocês têm que conhecer um pouco de separação. Então, a separação que a gente utiliza, os separadores mecânicos, se chama separação imediata. Existem 2 separadores mecânicos. O da Ivory, que é uma forma que parece uma forma de borboleta, que a gente chama, é usado somente para os dentes anteriores. E o de Elliott somente para os dentes posteriores. Não é muito simples de achar, eu não sei quem de vocês já achou esse separador da Ivory. O separador da Ivory mais adequado é o que não tem as pontas tão finas, tão longas e tão finas, tá? Porque o separador a gente deve
posicionar ele e ele vai fazer pressão tanto encostando as laterais dessas pontas nos dentes vizinhos, e a gente vai girando um parafuso, que aqui eu fiz um esquema. Vamos ver se eu consigo agora aqui que eu fiz. Muito bem. Como se essa figura fosse o parafuso. A figura é o parafuso. E a gente tem que ir dando sempre 1/4 de volta. Ele está dividido em 4 partes. A gente não pode simplesmente colocar no dente e ir girando o parafuso até conseguir um afastamento. Tem que lembrar que os dentes têm o ligamento periodontal todos, e no caso de fazer uma força muito rápida e muito intensa, a gente causa lesões no ligamento periodontal. Então, a aplicação dos separadores mecânicos tem que ser com muita calma, tanto para colocar quanto para sua remoção. Tipo, gira 1/4 de volta, aí prepara o material, olha e tal, daí espera uns segundos, gira mais outro 1/4 de volta e tal, até que tu começa a perceber que começa a aparecer essa cárie em proximal. Por exemplo, uma cárie que não aparecia a olho nu olhando, ela começa a aparecer. Mas isso, assim, é só para mostrar para vocês, porque, obviamente, no momento, quando vocês forem utilizar, o professor que estiver com vocês vai mostrar e vai manipular o afastador e tal, e vai mostrar para vocês. Mas é só para vocês terem uma ideia que eles existem e que, provavelmente, vocês vão utilizar em algum momento. A outra forma de fazer uma separação imediata é usando uma cunha de madeira. Então, vocês vejam, uma cunha em formato triangular, bem formada, a cunha. A gente coloca ela sempre de vestibular para lingual e vai empurrando até ela começar a fazer uma pressão nesse dente, nesse espaço. Quando faz a pressão e se consegue já um afastamento, tá bem, dá para ser, se chama pré-cunhamento. A gente coloca antes de iniciar o preparo e vai pouco a pouco empurrando mais pouquinho. Quando tá, cedeu, fez algum preparo, alguma coisa, dá mais uma empurradinha. Não se esqueçam, sempre cunha colocada com a pinça mosquito ou a pinça hemostática curva, certo? Ou com alicate 111 ou 121, sempre com alicate, não é nunca só com a pinça normal e nem com a mão, nem com o dedo. Pode até posicionar eventualmente com a mão ou com a pinça, mas para fazer a pressão e a força tem que usar um alicate ou uma pinça hemostática. É a melhor forma de colocar a cunha. No caso das restaurações dos preparos, existe ainda a possibilidade, neste momento, já de colocar uma matriz metálica para proteger o dente vizinho. Então, antes de colocar a cunha, se coloca a matriz metálica e, neste momento, a cunha vai entre a matriz metálica e o dente que a gente vai trabalhar. Porque a gente quer que a cunha ainda empurre mais a matriz para o lado para que a gente tenha um bom acesso no dente que a gente vai trabalhar. Então, eu falei no afastamento imediato com afastadores mecânicos ou com cunhas. Quais seriam as vantagens dessa separação imediata? Ela possibilita a gente diferenciar as lesões cavitadas das não cavitadas. Se a radiografia não foi suficientemente nítida para nos mostrar que existe essa necessidade restauradora. Se o exame clínico não nos mostra, a gente não consegue sondar essa proximal, mas ao exame clínico a gente consegue enxergar uma mancha escura naquela face. Então, colocando um afastador na hora ali do exame ou colocando uma cunha e afastando, a gente consegue ter uma visualização um pouquinho melhor. Essa separação também permite que a gente avalie a extensão dessa lesão.
se ela realmente já se estendeu, já alcançou o bordo da face vestibular ou o bordo da face lingual, a gente consegue avaliar um pouco mais. Ele é um método totalmente reversível, bem tolerado, é rápido e é bem eficaz. E possibilita a manutenção da crista marginal, porque se a gente consegue, a crista marginal é mais ou menos a sustentação de todos os dentes, tanto dos anteriores quanto dos dentes posteriores. E se a gente consegue um acesso o mais diretamente possível dessa lesão, sem romper muito face vestibular ou face palatina, na palatina principalmente a gente consegue manter essa crista marginal. Mas não é sempre que a gente consegue colocar o afastador, então sempre que for possível, a gente vai tentar colocar o afastador para lesões iniciais, para primeiras lesões, não para, por exemplo, remoção de restauração antiga e refazer e tal. Para isso não é necessário separar. A outra forma de fazer a separação é a separação imediata, que é com a utilização desses anéis de borracha ou elásticos, né? Todo mundo que já colocou aparelho, fez ortodontia, conhece. Ele deve ser colocado 1 ou 2 dias antes de se executar a restauração. É a mesma coisa. Antigamente, se usava mais, se usava bandas em todos os dentes, então às vezes a gente tinha que colocar. Eu sofri muito com isso na minha época, depois já começou a colagem de bracket e banda só nos molares, e às vezes eventualmente é necessário, então se coloca como na ortodontia. Então, como que se faz? Se coloca um fio dental para um lado e para outro, se distende o anel e faz ele passar no espaço proximal, deixando uma parte abaixo do ponto de contato e uma parte acima do ponto de contato. Quem já usou sabe que é muito desconfortável, que o dente fica muito dolorido, mas também é eficaz. Aqui no caso mostrando, por exemplo, um incisivo, uma cárie suspeita de cárie no incisivo central, na distal, após a colocação do afastador com a borrachinha, passado 1, 2 dias, a gente consegue uma visualização da cárie, o que não se conseguia no primeiro slide. Muito bem, então fizeram isolamento, colocaram afastamento se necessário. Como que vai ser o preparo cavitário? Sempre o acesso e relativo contorno, que é o início dos princípios gerais do preparo cavitário, vai ser com a autorrotação. E se vocês tiverem cárie para remover depois do acesso relativo contorno, essa remoção de cárie vai ser sempre com baixa rotação. Então, o acesso relativo contorno vocês podem fazer tanto com uma broca esférica diamantada, que na primeira fileira de cima, esférica diamantada, ou com a broca 330 ou 245, certo? Que está à direita da foto, a 245 e a 330 ou 329. Esse vai ser o acesso. Para romper esse esmalte inicialmente, tanto faz, pode usar direto a 245 ou pode usar a diamantada esférica. Ou feito o acesso relativo contorno, para baixa rotação, para remover o tecido cariado, as brocas esféricas abaixo. Pode ser a 1, a 2, a 4, que são as brocas que vocês têm. Existe até a meio e existe até a 1/4, também, que é bem pequena. E as brocas tronco cônicas, diamantadas, que são essas à esquerda da foto, para quando existe a necessidade de fazer um bisel, é a broca que vocês vão usar para fazer o bisel. A ponta inicial da broca, o milímetro inicial da broca que vai fazer o bisel das pontas diamantadas, tá? Então, tudo que tiver diamante chama ponta diamantada.
e as carbide ou de aço são brocas, são chamadas brocas, tá? Então, voltando ao nosso caso, com a cunha colocada, um breve afastamento, leve afastamento que visualmente dá para enxergar, a gente parte para fazer o acesso. Aqui no caso, se o acesso for palatino, a inclinação da broca vai se dar sempre, já rompido o esmalte, vai se dar sempre em direção à cárie. Rompeu o esmalte, baixa a rotação, uma broca esférica, baixa a rotação para remover o tecido cariado. Então, aqui no caso, voltamos às nossas, eu vou voltar aqui 2, tinha uma restauração deficiente na mesial do lateral e na distal do central. E aqui já feito o início do preparo. Vocês vejam que o esmalte vestibular está rígido, está limpo, e a dentina amarelada, escurecida, amarronzada, que é a dentina cariada. E aqui já após a remoção da dentina cariada, que vocês vejam que a dentina já ficou um pouco mais clara internamente, olhem a diferença. Dentina cariada e aqui já com a remoção da dentina cariada. O que é importante? Vocês lembram que sempre existe entre esmalte e dentina uma coisa que chama limite amelo-dentinário. Quando a cárie chega no limite amelo-dentinário, ela se propaga com mais facilidade na dentina do que no esmalte. Então, esse é um momento que a gente tem que ter bastante cuidado de fazer a remoção dessa cárie no limite amelo-dentinário. E para isso, é claro que essa broca desse tamanho, como aparece nessa figura, não vai ser possível fazer a remoção. Então, para remover cárie em limite amelo-dentinário, a gente precisa, então, daquelas broquinhas menores que eu falei. No caso, a meio ou a 1, ou inclusive muitas vezes se utiliza a ponta da sonda para raspar aquela linha que fica mais contaminada. Toda vez que após a remoção do tecido cariado ainda se mantiver alguma linha escurecida em limite amelo-dentinário, a gente tem que remover. Aqui no caso vocês estão vendo parede gengival da cavidade, parede incisal, parede vestibular e parede axial, certo? Incisal em direção à ponta incisal do dente, a gengival. Então, a gengival é a nossa área de maior preocupação, porque ali o limite amelo-dentinário sempre fica mais comprometido e a gente tem que sempre prestar atenção nisso. No caso, quando vocês estiverem trabalhando no paciente, tiverem alguma dúvida ainda, né, vão chamar sempre o professor deve ser chamado sempre durante o preparo, né, caso vocês tenham dúvida, vão chamando para confirmar. Isso não é problema, não tira a nota de vocês, tá? Melhor chamar e fazer as coisas corretamente quando recebem instrução do que ir fazendo sem ter correção, né? Desculpa. Então, aqui já foi feita a remoção de tecido cariado, uma vista vestibular. Então, o acesso foi palatino, mas havia já o envolvimento da vestibular. Então, sempre que houver o envolvimento da vestibular, vai ser o mínimo possível. Mas o acesso maior para a remoção da cárie foi por palatino. Aqui no caso, deve-se fazer então um bisel, como eu comentei com vocês, com a ponta daquelas diamantadas, vocês vão acertar um pouquinho esse bordo de esmalte vestibular para que fique mais mascarado no momento da restauração. Então, nesse momento, cavidade pronta, sem cárie, nós temos que fazer a seleção e estabilização da matriz.
toda a restauração de classe 3 que seja feita em dentes que tenha o seu vizinho, tem que usar matriz. O único momento que a gente não vai usar matriz para restaurar uma classe 3 é quando não houver dente vizinho. O paciente perdeu o dente vizinho e a gente vai fazer praticamente um acesso direto a essa cavidade de cárie. No momento da restauração, nós vamos fazer a mão livre sem matriz. Mas sempre que tiver dente vizinho, nós vamos escolher, pegar uma matriz de poliéster e vamos selecionar uma cunha de madeira. Em geral, se a gente fez um afastamento e uma manutenção da matriz metálica para a proteção do dente vizinho no momento da realização da restauração, às vezes a gente precisa de outra cunha, porque daí se tocou com broca, ela ficou comida pela broca, ficou sem a forma adequada, então a gente seleciona outra cunha. Funções da cunha seria, então, ajudar a manter a matriz em posição, promover uma ligeira separação, como eu já falei antes, e limitar esses excessos de material restaurador na margem gengival. Quando a gente vai colocar esse material dentro da cavidade, estando a cunha colocada bem na gengival, a gente consegue evitar que esse material se vá para uma região cervical na margem que a gente não deseja, porque é sempre bem difícil remover excessos na margem gengival. Então, quando tiver remanescente vestibular e a cavidade for feita com acesso palatino, a gente pode usar duas resinas para fazer essa restauração, dois tipos de resina. Uma resina de corpo ou de dentina, que ela é mais opaca, inclusive, que a de corpo, e a resina de esmalte. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem o esmalte vestibular, a luz não vai passar diretamente pela resina, ela vai primeiro passar pelo esmalte e depois ela vai alcançar a resina e vai ultrapassar toda essa espessura, né? E, de preferência, não vai absorver o fundo escuro da boca, que é isso que dá o efeito mais estético, não deixar transparecer o fundo escuro da boca. Então, de preferência, inclusive, usar uma resina opaca. Se, por exemplo, usar a resina do tipo Carisma, Carisma tem dentina e esmalte. Vai usar a cor de dentina colada nesse esmalte, como vocês estão vendo ali, camada 1, colada nesse esmalte vestibular e por dentro, e só no final uma camada de esmalte. Ah, mas não aparece nada por vestibular. Posso usar só de dentina? Pode usar só de dentina, né? Não necessariamente precisa da cor de esmalte. Normalmente a gente faz em duas camadas, uma de dentina e uma de esmalte. Então, a gente vai fazer a polimerização. Quanto mais longe tiver a dentina, a gente vai fazer uma polimerização de 20 segundos. E depois mais 20 segundos, sempre por palatina. Não existe a necessidade, a não ser que essa camada de esmalte vestibular seja bem fina, até a gente pode polimerizar através do esmalte vestibular, mas em geral a gente vai botar o aparelho fotopolimerizador por palatina. Então aqui mostrando para vocês a restauração já pronta. Foi feita a restauração, anatomicamente está adequado. O importante é não deixar muitos excessos, né? Tentar deixar da mesma forma da outra face, né? A área da crista, enfim, procurar não deixar com muitos excessos. E aqui por vestibular. Uma coisa que é importante também vocês saberem é que se no momento da restauração, quando vocês terminaram a restauração e tiram o isolamento e fica
perfeita cor, exatamente igual ao dente, vocês desconfiem, porque quando o dente hidratar, voltar a receber a água da saliva e tal, e reidratar, ele escurece um pouco, ele não fica tão branco. Então, sempre que vocês terminarem a restauração, desejem que a cor escolhida no momento da remoção do isolamento não esteja perfeitamente igual a do dente. Se não está perfeitamente igual a do dente, estiver um pouquinho mais escura, tenho certeza que ela vai ficar muito boa depois que o dente reidratar, depois de algumas 24 horas ou um pouco mais. Tá? Esse é um segredo, assim, de que a gente vai ter sucesso quando a gente remove o isolamento, termina o acabamento e polimento e a restauração não está bem da mesma cor, está um pouquinho mais escura. Isso quer dizer que vai ficar boa. Então, quando a gente termina de restaurar, sempre, na maioria das vezes, sempre nós vamos ter que dar um acabamento. Então, como seria o acabamento das resinas compostas? Seria com brocas multilaminadas, que vocês têm, foi pedido para vocês, pontas diamantadas douradas, pontas diamantadas extra fina e lâmina de bisturi 12. A lâmina de bisturi 12 é super importante. A lâmina de bisturi 12, vocês vão conseguir, por exemplo, remoção dos excessos cervicais que porventura ocorram, remoção às vezes de um excesso de adesivo que tenha escoado para a superfície gengival. A gente vai raspando com todo cuidado, com a mão bem apoiada, mas é muito importante quando vocês forem trabalhar com o paciente a primeira vez, peçam, o professor vai ajudar vocês na primeira vez para vocês verem como é o apoio, como deve ser usado. E é bem importante utilizar a lâmina 12 de bisturi. Normalmente a disciplina fornece, vocês têm que ter o cabo do bisturi. A lâmina, a funcionária da sala vai fornecer para vocês. E essas brocas e pontas diamantadas vocês devem ter. Nos mais diversos formatos. Esses formatos são normalmente os formatos utilizados para acabamento de margens, acabamento palatino, enfim, remoção de excessos grosseiros. O que é o acabamento? O acabamento é isso, é remoção de excessos mais grosseiros, é tentar dar a forma para essa restauração. Se a gente não conseguiu determinar essa forma no momento da restauração. Então, agora, nessa fase, a gente vai tentar determinar essa forma do dente de acordo com o dente. Nesse momento também é importante fazer o ajuste da oclusão, remover o dique de borracha, bota o papel articular, ver como é que está a oclusão do paciente, se tem alguma interferência sobre a restauração, se a restauração ficou alta, se o volume está em excesso, tudo isso a gente já faz agora nesse momento do acabamento. Uma coisa que eu não falei para vocês, o que é importante saber? É importante saber que a superfície mais lisa é conseguida através das multilaminadas, ou qualquer uso de diamantada deixa a superfície da resina arranhada, e essa superfície arranhada tem uma certa interferência depois na pigmentação dessa resina com o passar do tempo. Então, quanto menos a gente utilizar uma ponta diamantada, melhor, mas às vezes é necessário. Se a gente usar ponta diamantada, a gente tem que fazer um excelente polimento. Então, como que se faz o polimento? Em superfícies proximais, com lixas de centro neutro ou similar. Aqui tem uma que ela é metálica, da Dentsply, em ANSI. Ela é metálica, tem algumas outras similares, ou lixa de centro neutro de papel, que tem um lado que ela tem uma granulação maior e outro uma granulação menor.
Isso, se for necessário, dá um acabamento proximal. Existem as pontas de óxido de alumínio, os discos Soflex ou similar, os discos de feltro, pastas de polimento fina e extra fina. Esse é mais ou menos tudo o que existe para fazer o polimento das resinas compostas. Então, aqui está mostrando as pontas, aqui embaixo à esquerda, as pontas de óxido de alumínio, que a gente pediu para vocês, elas são excelentes para dar um acabamento. A amarela eles dizem que é para acabamento, tem a verde, a amarela e a branca. Existem marcas que tem uma azul, amarela e branca, dependendo da granulação. A branca é de granulação mais fina, quando usar a branca ela dá um super polimento no final, né? Discos de feltro impregnados, esses aqui à direita superior, também são ótimos. A escovinha DIF, que é de carbeto de silício, ela dá um super brilho depois de fazer todos os outros passos de polimento. Os FlexiBuff aqui embaixo à direita, que são os discos de feltro que a gente pode usar com as pastinhas. Esses de cima são o Super Snap, que é tipo um disco Soflex, é outro tipo, outra marca. Então, as pastinhas de polimento de granulação mais grossa e de granulação fina. E aqui mostrando só uns estudos, que o polimento depende do tipo de resina e do tipo de sistema de polimento utilizado. Mas o que se sabe é que o Soflex produz a superfície mais lisa em todos os tipos de resina. A sequência do Soflex, da marca Soflex, é que produz a superfície mais lisa. A resina contra tira de poliéster também produz uma superfície super lisa, mais lisa do que o polimento feito pelo disco Soflex. Ou seja, quanto mais vocês adaptarem, quanto melhor adaptado estiver a tira de matriz com a cunha e vocês não precisarem passar lixa na proximal, melhor. Essa resina de vocês já vai estar com um ultra acabamento, vai estar ultra lisa, porque na proximal o Soflex não penetra, só a lixa de centro neutro, e a granulação da lixa de centro neutro é mais grossa do que a superfície que o Soflex produz, certo? Outra coisa, fazendo um teste de rugosidade das resinas microparticuladas, híbridas e compactáveis, esses autores eles viram que dentre todo o arsenal de polimento e a combinação desse arsenal de polimento, as brocas carbide multilaminadas, mais lisa do que as pontas diamantadas finas e extra finas, que os discos Soflex sozinhos dão melhor polimento que os discos Super Snap, e que as pontas de borracha siliconadas com pasta de polimento fina e extra fina nas áreas não acessíveis. O que quer dizer isso? Não acessível a um disco Soflex. Tu pode usar as pontas de borracha siliconadas com pasta de polimento. Que áreas não acessíveis seriam essas? Às vezes o disco Soflex não entra numa face palatina que tem uma concavidade mais acentuada, e essas pontas de borracha siliconadas têm uma forma que se adapta melhor nessa situação. Então, a gente sabe que usando a ponta de borracha siliconada com a pastinha, a gente vai conseguir um excelente polimento dessa região. Então, tudo isso, essas três que estão grifadas em vermelho, são melhores do que se tu usar a ponta diamantada mais pasta, a ponta diamantada mais Soflex e a ponta diamantada mais Super Snap. Então, deixar a ponta diamantada para o último caso de necessidade. Procurar usar as brocas multilaminadas e saber que
Para o disco Soflex ser eficiente, ele tem que ser usado toda a sequência dele. Saber que o disco Soflex mais escuro, ele corta e deixa marcas na resina tanto quanto uma ponta diamantada. E para remover essas marcas, a gente deve fazer toda a sequência dele. Quando chega no disco mais claro, quando a gente passa na superfície da resina, abre o brilho se a gente foi eficaz e eficiente nas outras cores do disco. Então, o último disco sempre vai abrir um brilho na superfície da resina. Outra forma também de fazer abrir o brilho na superfície da resina, quando a estética é super importante em vestibulares, é após a utilização desses materiais aqui de polimento, passar um disquinho de feltro. Isso, ou a escovinha DIF também é bem eficaz em deixar brilho na superfície da resina.